O Tará de Kiev, no vídeo que ele soltou hoje, ele tava chorando, porque eu gravei um vídeo no meu canal, né? Precisamos de mais radicalismo político. Ele tava chorando, tá vendo? Ele defende mais radicalismo político, ele defende a revolução. Tará de Kiev, eu defendo a Revolução Brasileira. Eu defendo que a gente precisa de uma praxis política radical da classe trabalhadora para resolver problemas fundamentais do Brasil, para enfrentar, por exemplo, o cartel bancário e acabar o endividamento de mais de 70 milhões de famílias brasileiras. Hoje, as famílias brasileiras consomem 30% da sua renda pagando dívidas, né, juntando juros e amortização. O Brasil tem um dos mercados bancários mais concentrados do mundo. A gente defende estatizar o sistema bancário e usar o crédito como uma ferramenta de planejamento para garantir complexidade produtiva e desenvolvimento do país. A gente defende isso mesmo. A gente defende uma reforma agrária radical, inclusive com a nacionalização dos solos, para fazer com que a gente pare de ter um modelo primário exportador que não produz alimento para o mercado interno, só commodity para exportação, que está fundamentado na destruição ambiental, na degradação, em queimadas, em poluição, em uso desmedido de agrotóxicos. A gente defende enfrentar o agronegócio. A gente defende enfrentar os bancos. A gente defende expropriar o capital estrangeiro que está aqui se apropriando das riquezas brasileiras, controlando setores estratégicos da nossa economia e faz, dentre outras coisas, com que o Brasil seja um país rico, um país petroleiro, mas que não usa o petróleo e seus derivados para desenvolver complexidade produtiva, e o brasileiro paga uma fortuna no carne de cozinha, no diesel, na gasolina e por aí vai. A gente defende expropriar os monopólios estrangeiros. A gente defende ter uma política nacional, soberana e anti-imperialista para o uso das terras raras. O Brasil tem a segunda maior reserva do mundo e existe uma corrida do capital estrangeiro para se apropriar das terras raras do Brasil. A gente defende uma reforma urbana e que a terra deixe de ser uma mercadoria nos grandes centros urbanos e a gente tem um verdadeiro planejamento urbano que garanta a mobilidade urbana, que garanta passe livre, que garanta transporte de qualidade e moradia para todo mundo, com cidades agradáveis, cidades que não sejam verdadeiros infernos urbanos. A gente defende a democratização da comunicação e da cultura, porque, inclusive, dos mais de 5 mil municípios brasileiros, mais da metade não tem uma sala de cinema, não tem um teatro, não tem um museu, não tem um espaço de lazer. A gente tem um mercado cultural hiperconcentrado no Sudeste brasileiro, particularmente Rio e São Paulo, dominado pelo colonialismo cultural que não reflete a realidade do povo brasileiro e que está concentrado na mão de algumas poucas famílias que controlam, né, a produção cultural, a indústria cultural brasileira. A gente é radical mesmo, Tará de Kiev, e muito orgulho disso. Eu teria vergonha de ter ido para uma zona de guerra para sediar a mulher. Aí eu teria vergonha. Eu teria vergonha de ter proferido a frase, elas são fáceis porque são pobres. Aí eu teria muita vergonha. Mas graças a Deus minha mãe me deu uma boa educação, minha mãe me deu caráter, eu jamais praticaria um absurdo desse, porque eu não sou canalha. Vocês estão passando recibo que vocês não aguentam mais o debate público. A extrema-direita dominou as redes sociais e cresceu no debate público numa ofensiva de 2014 para cá. Começou, repito, uma virada. Estão perdendo espaço. Vocês estão perdendo o discurso. Veja, é fato notório que todo debate entre extrema-direita e esquerda radical, vocês estão levando pau. Vocês estão apanhando, vocês estão passando vergonha. Ao ponto, inclusive, que o Kim Kataguiri supostamente era o melhor debatedor da direita brasileira. Era isso que dizia antes de debater comigo. Depois que debateu comigo, o Kim Kataguiri já não é mais o melhor, né? Ah, não, porque o Kim é muito técnico. O Kim é muito técnico. E o Jones fica dando uma lacrada. O Jones fica... Meu irmão, vocês estão perdendo. Vocês estão apanhando de mim. Estão apanhando do Humberto. Estão apanhando do Gustavo Machado. Estão apanhando do Chavoso da USP. Estão apanhando da Carol Sardá. Vocês estão apanhando de todo mundo. Vocês estão perdendo. Estão desesperados. E aí eu faço a pergunta pra você. Você que é de São Paulo, trabalhador de São Paulo. Você que é de Minas Gerais, trabalhador, trabalhadora de Minas Gerais. De verdade, qual é o problema da sua vida? Como é que tá a vida pra você? A vida tá boa? Tá bom o transporte? Tá bom o emprego? Tá boa a saúde? Tá boa a educação? Tá boa a segurança? O saneamento básico? Fornecimento de água potável? Fornecimento de energia elétrica? A mobilidade urbana? Você se sente seguro, sai nas ruas à noite? Tem espaço de lazer? Você tem espaço de cultura? Reparem, o Kim Kataguiri e o Nicolas Ferreira são dois exemplos do que é a vagabundagem da extrema-direita. Os caras não têm projeto, não têm ideia, não têm proposta, não faz debate político nenhum para melhorar a vida do trabalhador e da trabalhadora. É o dia inteiro em rede social, lacrando, atacando o Brasil, defendendo o Brasil ficar de joelhos para os Estados Unidos e não tem projeto nenhum para dar respostas ao seu dia a dia, para os seus problemas diários, seus problemas cotidianos, para o que faz você sofrer. Por exemplo, neste momento, o setor da construção civil está reclamando do Bolsa Família porque não está conseguindo contratar força de trabalho. Sabe por que não está conseguindo contratar força de trabalho? Não só a construção civil, o setor do grande varejo também, de supermercado. Sabe por quê? Porque o salário é muito baixo, porque é um salário mínimo numa escala 6x1, com várias violações de direitos trabalhistas, assédio moral, em alguns lugares uma escala até 10x1, como é o caso do Zafari, no Rio Grande do Sul, tem matéria do jornal O Futuro debatendo e denunciando isso. Então, por exemplo, a questão central para o trabalhador brasileiro é
fim da escala 6x1, melhora das condições de trabalho, combate ao assédio moral, respeito aos direitos trabalhistas, né? Aumento do salário e da renda do trabalhador. Você que trabalha na escala 6x1, tá com a cabeça fodida, porque vive agoniado, vive com ansiedade, sem conseguir dormir, não tem tempo para os filhos, não tem tempo para a filha, não tem tempo para cuidar da sua saúde, não tem tempo para fazer uma caminhada. De verdade, você acha que o grande problema do Brasil é um projeto de lei para criminalizar comunista? É isso mesmo? O que é interessante? A gente acabou de descobrir o limite da liberdade de expressão. Vocês lembram que algum tempo atrás teve uma falsa polêmica sobre o crime de racismo praticado pelo Léo Lins, que ele foi condenado? E aí, essa mesma turma, MBL, né, Pará de Kiev, Renan Santos, Kim Kataguiri, Guto, Stefan, Zacarias, Nicolas Ferreira, Thiago Braga, e esse bando lixoso, saiu todo mundo em defesa da tal da liberdade de expressão irrestrita, né, que pode cometer crime sim. Pode ser nazista, pode ser racista, pode defender pedofilia, pode ser machista, pode defender LGBTfobia, pode tudo, porque é a liberdade de expressão irrestrita. Vocês lembram disso? A gente até gravou um vídeo aqui na época no canal falando do caso Léo Lins. Aí, esse povo que era a favor da liberdade de expressão irrestrita, a gente agora descobriu o limite da liberdade de expressão, né? Agora descobriu o limite do humor. Não pode fazer piada, não pode fazer graça com a morte do Charles Kirk. Mas peraí, pô, vocês não eram a favor da liberdade de expressão irrestrita? Não foi o MBL que ficou divulgando fake news sobre a Marielle Franco quando ela foi assassinada? Acabou, né? O debate sobre liberdade de expressão irrestrita. Eu afirmo categoricamente que vocês, a extrema-direita, vocês do MBL, são cínicos. Vocês estavam há poucas semanas atrás para defender os crimes praticados por Léo Lins com um discurso de liberdade de expressão irrestrita e agora vocês já mudaram a chave. Agora não pode mais ser comunista, agora não pode mais fazer um debate revolucionário e tem que ser criminalizado, tem que ser preso, não é isso? O discurso muda muito rápido, né? Vocês são canalhas hipócritas demais. Mas a coisa, gente, fica ainda melhor porque o deputado desocupado Kim Kataguiri apresentou um projeto de lei que visa criminalizar o que ele chama de discurso extremista, né? Visa criminalizar o que ele chama de apologia ao terrorismo. E aí é muito curioso, né? Porque, veja, vários deputados da extrema-direita apoiaram o golpe do 8 de janeiro, inclusive apoiaram a tentativa de explodir o aeroporto de Brasília, né? Quando militantes bolsonaristas colocaram bombas ali. Aí, segundo o projeto do Kim Kataguiri, então tinha que criminalizar e prender os deputados bolsonaristas que apoiaram o 8 de janeiro e atos terroristas, como colocar uma bomba no aeroporto de Brasília. É isso mesmo? E aí o Kim Kataguiri, ele é tão cínico que o que foi que ele fez? Ele, para criar um tapeamento, né? O que foi que ele fez? Ele colocou assim, não, criminalizar nazismo, fascismo e comunismo. Mas peraí. Então quer dizer que o Kim Kataguiri defende criminalizar o MBL. Porque se criminalizar mais o fascismo e o nazismo, o MBL vai ter que fechar as portas, né, gente? Porque vamos lembrar o seguinte, o próprio Kim Kataguiri, lá no Flow Podcast, na época que o Monark estava lá, o Kim defendeu abertamente que era errado criminalizar a existência de partidos nazistas na Alemanha. Você acha que é errado a Alemanha ter criminalizado o nazismo? Acho. Em seguida, o mesmo Kim Kataguiri posta orgulhoso nas suas redes sociais uma foto, uma montagem, né, feita no Discord do MBL dele e a bandeira do fascismo japonês. Veja, o fascismo imperial japonês mata mais do que o nazismo. É conhecido, inclusive, pelos estupros em massa praticados como o massacre de Nanquim e pelas experiências com os seres humanos, né? Foi um grau de barbárie, de genocídio, de violência superior, inclusive, ao nazismo. O Kim orgulhoso com a bandeira do fascismo japonês. Bandeira essa que é tão ofensiva, que até países subordinados ao Ocidente, como é o caso da Coreia do Sul, não aceitam o uso da bandeira imperial fascista do Japão. E o Kim Kataguiri estava lá ostentando esta imagem. Então, o projeto Kim Kataguiri vai criminalizar o Kim Kataguiri. A matéria do The Intercept, e o título é o seguinte: Tenho medo pela minha vida. Judeu ortodoxo e moderador de grupos de Kim Kataguiri deixa MBL alegando tolerância ao nazismo. E é isso aí, o MBL, né? Então, é isso. Então, tolerância com o nazismo vai criminalizar o próprio MBL. O MBL tá querendo criminalizar o MBL. Gente, ó, eu afirmo categoricamente que o MBL tem vários membros nazistas. O MBL já fez vários discursos de apologia ou relativização do nazismo e do fascismo e que existem várias investigações, reportagens e trabalhos acadêmicos denunciando a convivência, a cumplicidade do MBL com organizações neonazistas. Me processo? Para mim vai ser um prazer e uma honra sustentar isso no tribunal, tudo com provas documentadas, públicas, transparentes.